comprometimento, isso tudo você espera das atitudes que você vai desenvolver dentro de um processo de formação de atleta de futebol, cara. Agora, isso aqui está na fala do treinador. Isso aqui não está no mini-jogo. Inclusive, isso tem que estar dentro do conteúdo dele de treinamento, da sessão de treinamento. Ele tem que ir para o campo já pensando nisso. Exatamente. Né? Então, agora, inserir esses conteúdos. Otávio, entendendo que nessa dimensão que eu estou agora, olha a quantidade de filtros que eu estou colocando para você ter um trabalho de uma escola qualificada. Então, você tem que ter os conteúdos do futebol, você tem que ter o crescente de complexidade desses conteúdos de futebol, agregando atitudes, valores. Então, o atitudinal, procedimental e processual do futebol, cara, é muito complexo. Né? Pô, quais são os valores que você espera desenvolver? Pô, empatia, solidariedade, cordialidade, noção de justiça, honestidade, humildade, flexibilidade. Cara, isso é valor para a vida de qualquer pessoa. Ética. Pô, exatamente, ética. Pô, se você entende que você tem conteúdo de futebol e uma escola recheada de valores, de atitudes e de valores, agora, isso aqui, Otávio, no papel é lindo. Lindo. Fazer dentro do campo é que é a complexidade. Isso aqui no papel é lindo. Falar, parecer que faz isso num documento é lindo, é fácil. Quero ver você ter essa atitude dentro do campo. Quero ver o treinador tá fazendo essa intervenção todo dia dentro do campo. Norteado por isso daqui. Ou seja, na minha questão, Otávio, hoje em dia, o grande desafio é a condução dos processos. É você definir as regras, os processos do teu trabalho, independente do tamanho que você tem, e a supervisão, coordenação e o comprometimento dos profissionais em atingir aquelas metas que você estabeleceu. Então, isso tudo, para mim, é muito importante. Então, claro, é muito mais importante o todo dia fazendo certo, fazendo bem feito, com eficiência e com eficácia, e essa reflexão. E aí, Otávio, a gente conclui que a grande escola, uma das grandes escolas de formação do profissional de futebol é o próprio futebol. E ele é uma baita possibilidade de escola. Porém, ela precisa ser bem estruturada. Ela precisa ser bem estruturada. Ela precisa ter mais responsabilidade na hora de estruturar os seus modelos pedagógicos de formação dos profissionais. O que eu quero dizer é que você não cai de paraquedas desenvolvendo um trabalho que nem esse. E a graduação tem limitação para chegar nesses conteúdos nesse nível. Porque o menino precisa experimentar essas atitudes e esses valores no mundo real. A graduação não tem tempo de desenvolver isso. Sim, e Luciano, é legal você falar isso, porque muitas vezes você viu quantas coisas, quantos benefícios, né? Você falou aí, para o menino que está inserido numa escola dessa, né? Quantos benefícios ele tem, né? E muitas vezes o próprio pai não vê, não enxerga isso como um benefício. Tem muita dificuldade de entender, até porque pelas coisas que ele já acompanhou no futebol, que ele vivencia, né? Sim. As coisas comuns no futebol, né? Sim. E aí ele acaba querendo tirar, não quer participar. Até vi aqui que o Luizinho botou que muitas vezes, né, quando você faz um trabalho de formação a longo prazo, né, lógico que todo mundo quer ganhar, todo mundo forma vencedor, a gente sabe que tem que ter o sangue nos olhos para jogar futebol, tem que ter aquela vontade, tem que ter, não pode aceitar a derrota, mas muita gente confunde isso. Eu não posso transferir uma responsabilidade para os garotos que estão em formação. É muito conteúdo, a gente falou da complexidade do jogo, a gente vê um jogo de profissional aí, como é complexo. Sim. Você imagina os meninos dentro de campo. Sim. Né? Com uma carga emocional muito grande, já pelo meio externo, contaminando aquilo ali tudo. Então você imagina, para ele, dentro naquele momento, tem que tomar diversas decisões acertadas. Isso não tomou, ele é crucificado. Então você vê como é que esse conceito a gente fala muito, e muitas vezes os profissionais, às vezes, eles dão uma recuada exatamente por dar uma certa pipocada.
Porque o meio externo está te contaminando. Exatamente. Mas por quê? Porque você não tem identidade. Porque você tem que falar, não, é assim, cara. Eu acredito nisso que eu estou fazendo. E eu já vi dar resultado. Eu não estou achando, não. Eu tenho certeza no que eu faço. Exatamente. Né? E como muita gente cai de paraquedas no futebol e se sujeita a muita coisa, não tem lado nenhum. Não tem esse DNA. Não tem essa identidade. E aí pipoca. E aí fica em cima do muro sempre. E aí vai empurrando até a hora que ou vai ou não vai. Entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a refletir também, principalmente os pais desses atletas, né, que estão inseridos, né, nessas escolas. Sim. Não, a questão toda do pai é exatamente essa, que num modelo de escola bem preparada, né, o pai ele precisa receber informação também, entendeu? Porque ele é muito importante para a criança e ele é muito importante para esse processo de formação. E a experiência do pai ela é muito relativa. Eles não trazem essa lógica, mas a experiência do pai é muito relativa. O que é a experiência do pai? O pai ele teve a experiência dele de jogador, se ele for jogador, e depois tem a experiência de acompanhar o filho, 1 ou 2 filhos. Pô, isso não é experiência nenhuma. Pô. É muito pouca experiência. É praticamente nada. Entre ser cego e caolha, pô, ele é caolha. Mas enxerga mal, entendeu? Imagina alguém que tem 20 anos vendo, pô. Pô, tem um jogador de 35 anos que foi meu jogador com 12, pô. Pô, eu não tenho muita experiência, pô. Imagina um pai que só acompanha o seu próprio filho achando que sabe tudo. Então é muito complicado. Só que assim, onde eu quero chegar, Otávio, é que a questão é toda essa. Isso é o inacabamento do pai. Isso a gente tem que entender que é natural, sempre foi assim e vai continuar a ser. O nosso papel é orientar. Fazer o pai pensar. Fazer o profissional que está com a gente todo dia pensar. Fazer o meu aluno pensar. Esse aqui é o nosso papel. A decisão vai ser sempre dele. Quanto mais informação ele tiver para tomar essa decisão, melhor, né? Mas aí cada um arca com as suas escolhas, né? A gente tenta dar o máximo de informação possível. Com certeza, com certeza. E assim, dentro desse processo também, a gente vê que o ensino básico, né, do futebol está sendo perdido. Muitas vezes por querer ganhar, né? Então eu acabo montando meu time para não perder, né? E no meu dia a dia, no treinamento, como eu sei que meu time às vezes é limitado, meu time às vezes, né, está ainda num processo de desenvolvimento, eu não tenho paciência. Lógico que perder é muito ruim, mas eu tenho que estar desenvolvendo esses meninos, não tem jeito, é minha responsabilidade. E aí muitas vezes eu caio para aquele jogo feio, aquele jogo que cada um joga de um jeito. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, tá? Eu estou dizendo num processo de formação onde eu acredito que o menino ele tem que ter mais contato com a bola, ele tem que vivenciar muitas coisas para aprender, né? E quando eu me livro de uma bola, quando eu fico pouco com a bola, pô, futebol se joga com a bola. Eu só meto gol se eu tiver com a bola, né? Então, assim, os meninos acabam entrando nesse processo do jogo feio, do jogo de bola longa, né? Fechadinho lá atrás. Lógico que isso faz parte do jogo, isso também é ensinamento de futebol. Mas eu acredito que a gente não pode ser só isso, né? Como é que você vê isso também? Sim, Otávio, isso daí, eu particularmente, eu digo para você o seguinte, as circunstâncias, elas não são definidas eternas. Né? Então, para quem tem mais tempo de observação, sabe que você já viu crianças que tinham muito pouca oportunidade e que depois viraram grandes atletas profissionais. Então, você viu crianças se desenvolvendo ao longo do tempo e ocupando espaço de altíssimo nível. Então, se você for pensar nisso, um time de futebol ele tem que atender a regra. E a regra é fazer mais gols do que tomar. Então, as circunstâncias do jogo, eu acho que as crianças têm que estar acostumadas. Com relação a essa especialização dele em alguma posição, em alguma coisa, também sou contra. Eu acho que a criança precisa experimentar as posições do jogo, precisa ter polivalência, né? E a partir de um determinado momento, ela vai poder se
vamos dizer, especializar num grupo. Quanto maior esse grupo de posições, melhor. Verdade. Da minha forma de ver. As crianças devem experimentar a polivalência, porque tem muitos fatores que levam você, por exemplo, o erro comum, né, é você colocar o garoto como zagueiro porque ele com 12 anos é grande. E aí, o grande para 12 anos não é o grande para 18. Com 16, 17, ele é pequeno. Aí não dá mais para ele jogar de zagueiro, para onde que ele vai jogar? Ele está na primeira linha de armação do jogo, na menos complexa. Então você perdeu a oportunidade de fazer ele transitar nas posições do meio campo, que são mais complexas, e dar um pouco mais de polivalência, dar um pouco mais de qualidade para ele no trato com a bola, até no desempenho próprio de outras funções. Então, assim, essa é uma questão, polivalência. A outra questão que você disse sobre ficar com o time atrás, ficar com o time mais à frente, cara, isso para mim é muito circunstancial. O que eu defendo é que o time tem que ter conteúdo nas 4 fases. Agora, se o jogo está demandando mais da fase ofensiva, mais da fase defensiva, mais das transições, isso é circunstancial. Isso é uma tomada de decisão. O que você vai fazer mais? Aquilo que o adversário está, de certa forma, permitindo ou o que você cria mais dificuldade para ele. Então, se você estiver criando dificuldade para ele, ficando num bloco baixo, cara, fica no bloco baixo, está incomodando o adversário, o teu objetivo é criar incômodo. Você tem que criar dificuldade para o adversário. Então, se tu está criando dificuldade com bloco baixo, maravilhoso. Agora, o que eu sou contra é você treinar, desbalancear o tempo de treino das fases. Então, eu sou contra. E uma outra questão muito importante é você alinhar o que cada fase contribui para esse treinamento desse atleta. Então, tem fases do jogo que são mais intensas, tem fases do jogo que são menos intensas, tem fases que são de grande deslocamento, fases que são de pequeno deslocamento, e esse balanço, o treinador ele precisa operar durante a semana. Esse é o grande desafio, isso é a arte. A parte artística do negócio é essa. Né? É difícil, né? Assim, quando entra na complexidade, tem muita gente que não enxerga a fundo, às vezes porque nem quer, porque dá muito trabalho. Claro que não quer. E a grande questão, Otávio, que eu falo muito sobre isso, é que aí você entra na história da redução do termo metodologia.